Eu tenho chamado a atenção sobre o custo de enfrentar a desqualificação de alguns imbecis que acham que nós estamos num campeonato, né? Acha que nós estamos, para usar uma linguagem de São Paulo, né? Numa disputa entre Palmeiras e Corinthians, ou entre Flamengo e Vasco, no Rio, ou então num jogo de futebol qualquer, ou então num ringue, torcendo. Não, não é. Não, a luta não é essa. A disputa não é essa. Se nós formos nos organizar por torcidas apenas e assumir um dos lados e passar a enxergar só aquilo que a gente quer, aí as coisas se complicam bastante. O maior perigo que todo analista corre é buscar, eu já usei a expressão aqui, Bob Furuia, Bruno Capozzi, é buscar o viés de confirmação. Então, assim, eu estabeleço que um lado da peleja é um mal absoluto, eu estabeleço que outro lado da peleja é o bem absoluto. Então, na luta do mal com o bem absoluto, eu vou buscar apenas as coisas que confirmem aquilo em que eu já acredito. Aliás, eu falei aqui, né, do Sob o Névoa da Guerra, do filme com McNamara, Robert McNamara, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, e ele mesmo disse isso sobre a guerra do Vietnã e sobre as guerras no geral. É preciso tomar cuidado para a gente não ver apenas aquilo em que a gente acredita. Então, tenho destacado que nessa guerra de agora, estabeleceu-se, por definição, e eu vejo, inclusive, pessoas que têm condições de pensar direito, mas que resolveram sair um pouco daquilo que eu considero ser a trilha do jornalismo para a militância, né? Eu tenho visto negar a evidência, por exemplo, negar que a OTAN esteja no centro do atual conflito, ainda que o Putin tenha cometido um crime ao invadir a Ucrânia, é negar o óbvio. Mas não é negar o óbvio do passado, é negar o óbvio do presente. Quem está armando a Ucrânia? Hoje, com armas de ataque, não apenas com armas de defesa. Quem é que confessa que está mobilizando esforços inéditos e se orgulha de ter entregado 17 mil armamentos pesados em 6 dias para a Ucrânia? É a OTAN. Não, notem, eu não estou nem entrando nesse particular. A OTAN não deveria fazer isso. Não é disso que eu estou falando. Sim, a Ucrânia precisa de ajuda, mas é a OTAN que está ajudando. Não é outra entidade. Portanto, a OTAN não é uma associação litero-musical. É uma associação militar. É uma associação militar e que se expande brutalmente com o fim da União Soviética. E fazendo isso, tem a Rússia como alvo. E a Rússia é o alvo potencial. E isso está claro. Então não é assim, puxa vida, o Putin inventou. Não, ele não inventou. A questão é real. Mal termina a União Soviética, começa a avalanche, começa o avanço da OTAN para valer. Bom, então ele fez muito bem invadir? Não. Não dá para conviver com as duas coisas na sua cabeça? Dá. Eu consigo conviver com as duas coisas. Eu não preciso tirar a OTAN da equação para que o meu ponto de vista faça sentido.
Agora, há tanto temor em reconhecer alguma razão a Putin, alguma, não para invadir, mas para reagir e para se colocar no cenário, que aí as pessoas tentam mudar a história. E isso é um péssimo caminho. A guerra só está piorando. As coisas só estão ficando mais sérias. Nós vamos ver daqui a pouco as consequências. E está havendo um certo delírio coletivo, assim, de falar agora o Putin vai ser destruído, agora o Putin vai ser destruído. E se não for? O que vem pela frente? O que isso está custando ao mundo? Olha aqui, já está custando ao Brasil. Desculpem, eu não vou endossar essa ação dos Estados Unidos. Nós já estamos com um problema aqui. Não é? Dos Estados Unidos da União Europeia. Assim como eu não endosso a guerra, assim como eu não endosso a invasão, é preciso que alguém fale em negociação. O primeiro encontro real de alto nível vai acontecer quinta-feira na Turquia, se não for cancelado. Só na quinta-feira. Um negociador escolhido pela Ucrânia foi assassinado pelas forças ucranianas, acusado de traição. Assassinato extrajudicial. E isso passou pelo Ocidente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estamos todos loucos? Hã? A crise que pode se abater, que pode tomar o mundo, não é uma brincadeirinha de criança. Não é assim, puxa vida, vamos tirar esse homem mau da brincadeira, vamos punir na historinha infantil essa pessoa má. Não é assim, não. Mas aí não adianta, quer dizer, quando você estabelecido um padrão, estabelecidas inclusive falsas associações, e para isso também o McNamara chamava atenção no filme, sobre a névoa da guerra, você tem de ver. Você que me ouve. Hã? Aí tudo se justifica. Então diz assim, bom, é o novo Hitler. Bom, se é o novo Hitler, então tudo vale. Mas isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é falso. Uma associação, inclusive, absurda. Hã? E notem, as coisas estão piorando a cada dia e nós estamos longe de estar no pior que pode acontecer. E eu não me refiro só aqui à questão nuclear, estou falando da questão da economia mesmo. Nós podemos ter aí um problema na produção agropecuária brasileira gigantesco. Gigantesco. Ah, não é só da agricultura com fertilizante? Não, o fertilizante produz aquilo que faz ração. Será bom para quem? Ah, então deixa ele invadir quem quiser, mas quem disse que é isso? Isso é falso também, é outra ideia falsa. Ah, se ele invade agora, depois ele invade outro, depois ele invade outro, depois ele invade... Nem existem tantos países a serem invadidos assim. A OTAN já tomou conta de quase todos ali. Seria guerra mundial? Não parece que ele queira também. Negociar sem piorar as coisas é um dever. Você não pode
entrar numa briga para corrigir uma injustiça, provocando mais danos do que havia antes da sua entrada. Faz sentido o que eu estou falando, menino? Completamente. Sim. Porra! É uma questão elementar. Você vai entrar e vai provocar mais danos do que havia antes? Ah, não, às vezes o preço da liberdade é fazer correr sangue. O Churchill mesmo falou sangue, suor e lágrimas. Bom, sangue, suor e lágrimas quando havia, sim, um tirano que queria tomar conta da Europa. Mas é o caso? Não é o caso. Parem com isso. De superestimar isso, porque, afinal de contas, os Estados Unidos estão ali numa aventura que, para eles, tem um sentido. Para a Europa tem outro, já vou falar. E sem contar que, obviamente, isso atende... Inclusive, é um interesse de um grupo político dos Estados Unidos. É claro que o Joe Biden está se aproveitando disso para tentar ver se sai ali de um, digamos assim, de um momento ruim da reputação dele, política, depois do desastre que aconteceu no Afeganistão. A ele interessou fazer a coisa escalar, só que está passando de todos os limites razoáveis, com consequências que podem sim ser catastróficas. E nós vamos ver aqui, há inclusive muita desinformação que está servindo para fazer meme. Hoje, acho que foi o Igor Gello na Folha que disse, sem dúvida, a Rússia, a Ucrânia está ganhando a guerra no TikTok, a Rússia está perdendo. Mas a guerra não é feita no TikTok. É feita em outro lugar. Vamos pensar bem.